Pergunta muito frequente dos pacientes: qual que é a ligação, qual que é a relação entre as alergias respiratórias, essas alergias que causam coceira nos olhos, a pessoa fica com o olho irritado, sai aquela água que incomoda, fica coçando muito. Então, qual que é a relação disso com algumas doenças oculares, se é que tem, se é que existe? Olha, e já respondendo, tem a ver, tem tudo a ver. Essas duas situações, elas têm uma ligação. E hoje a gente vai falar sobre isso, coceira nos olhos, alergia ocular e como que isso influencia na visão da pessoa. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Em 2009, saiu um estudo mostrando que 500 milhões de pessoas no mundo sofriam com a rinite alérgica. 500 milhões de pessoas, ou seja, um número alarmante. E como que isso pode modificar, como que isso pode influenciar na vida de uma pessoa? Muitas vezes trazendo problemas graves até. E a gente sabe que existe uma ligação muito forte entre a asma e a rinite alérgica. E esse coçar constante dos olhos, essa irritação dá aquele quadro alérgico importante. A pessoa fica espirrando, o olho fica saindo aquela água, o nariz coça, a garganta coça e o olho também coça. E tudo isso tem uma ligação. Mais ou menos, aproximadamente 80% dos asmáticos têm rinite alérgica. E o inverso, 40% dos pacientes com rinite têm asma. Um outro ponto importante é que a rinite alérgica, na maioria dos casos, ela precede, ela vem antes dessas manifestações da asma. E ao mesmo tempo, ela é considerada um fator de risco para a asma. Mas aí você pode falar assim: olha, doutor, eu nunca ouvi falar que uma rinite pode afetar a visão. De um dia para o outro, realmente não afeta não. Mas ao longo dos anos, se a pessoa ficar coçando os olhos com frequência, com muita intensidade, isso pode acontecer. Ou seja, realmente, a rinite alérgica e as alergias em geral têm muita ligação com os nossos olhos. Quer ver uma coisa? Quais são os sintomas da rinite alérgica? A pessoa ela pode ficar, por exemplo, com o nariz escorrendo, com uma obstrução nasal, que é aquele nariz entupido, dá aquela coceira que incomoda muito, aquele incômodo importante, e a pessoa tem aquelas crises fortes de espirro. Pode ter, por exemplo, até a perda do olfato, que a gente chama de anosmia, ou seja, todo esse conjunto, e junto com isso a pessoa começa a coçar os olhos. Às vezes coça. Eu já tive paciente que me falou que ele puxava a pálpebra inferior para baixo e coçava o globo ocular com a própria unha, ele coçava mesmo. Imagina o incômodo, imagina a sensação horrível que é. Então quem já teve essa coceira sabe o que eu estou falando. Deu para entender como é que é o quadro? Essas manifestações, esses sintomas, muitas vezes são reversíveis, de forma espontânea, ou até mesmo com tratamento. Agora o problema todo é que quando acontece, afeta muito as atividades da pessoa. Diminui, por exemplo, o rendimento escolar, a pessoa começa a trabalhar com mais dificuldade, pode interferir até no sono. Enfim, basicamente interfere em tudo. Imagina aquela dificuldade para respirar. Bom, agora que eu já te expliquei um pouquinho mais sobre esse quadro, uma outra coisa que pode acontecer é a conjuntivite alérgica. E sobre isso, eu tenho um vídeo onde eu explico de uma forma muito legal. Vou deixar aqui o link do vídeo, vou deixar a capa do vídeo aqui na tela. Então, entenda uma coisa. Conjuntivite alérgica e rinite, elas andam de mãos dadas. É quase que onde uma está, a gente encontra a outra também. Outro exemplo, alergia a pólen. Isso pode causar lacrimejamento, pode causar coceira nos olhos, o olho fica vermelho, dá aquela sensação de areia nos olhos. E juntando essas coisas todas, tudo aquilo que causa alergia e que faz com que a pessoa comece, por exemplo, a coçar os olhos, essas situações juntas podem induzir o aparecimento de um problema na córnea que chama ceratocone. Ceratocone, vou deixar o nome aqui embaixo. Então, isso acaba que é o assunto principal do vídeo de hoje, ceratocone. E o que é ceratocone? É uma doença corneana onde vai tendo uma mudança no formato e na espessura da córnea. A córnea ela vai ficando mais curva, em forma de um cone mesmo, e ao mesmo tempo vai ficando mais fina. Para quem quiser, vou deixar 2 capas de vídeo onde eu falo bastante sobre ceratocone, são aulas importantes sobre esse assunto. Vou deixar aqui para vocês. E para quem quiser saber mais ainda, vai lá no meu Instagram. Eu falo muito sobre ceratocone no meu Instagram. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina,
saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Agora, uma coisa importante é a gente deixar bem claro. Uma coisa é o seguinte, para melhorar uma rinite alérgica, uma alergia ocular e todos esses quadros alérgicos, precisa haver uma mudança no ambiente onde a pessoa está. Se isso não mudar, pode passar o tratamento que for que não resolve. Eu vou deixar aqui na tela os principais pontos que eu acho que você precisa colocar atenção. São coisas que têm que ser mudadas no ambiente onde a pessoa fica, mudanças no hábito da pessoa, que vão ajudar nesse processo de melhora do quadro. Tudo isso é muito importante. Vou deixar tudo aqui na tela para você ver. É muita coisa mesmo. E antes de passar uma orientação final, eu quero falar mais uma vez das minhas aulas lá na Hotmart, onde eu falo muito de uma forma detalhada também sobre tudo isso. Esse conteúdo da Hotmart são aulas onde eu falo de oftalmologia, do potencial de visão de cada pessoa e dos fatores que podem influenciar para melhorar essa capacidade visual. Um material que ficou muito bonito, são aulas lindas, super importante para quem tem glaucoma ou suspeita de glaucoma, doenças da retina, córnea, catarata, ceratocônio, tem tudo lá. Orientações muito importantes, descobertas recentes, pesquisas super novas, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Tudo na Hotmart. E por um tempo limitado, eu vou oferecer um acesso online direto comigo, para que eu possa esclarecer dúvidas sobre os temas dos vídeos, ao vivo, de forma direta. Tá tudo na Hotmart. Olha, eu gosto muito de conversar sobre assuntos que têm ligação com o que eu vou falar agora. Tudo está ligado. Tudo aquilo que a pessoa faz ao longo do dia, ao longo da vida, vai ter consequências no organismo da pessoa. O que eu quero dizer com isso? A alimentação da pessoa vai ter repercussão no organismo dela. Por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças neurológicas, doenças hormonais, doenças mentais, tudo tem ligação. Uma rinite alérgica não tratada corretamente pode levar a um quadro de ceratocone, a um quadro de baixa de visão. Outro exemplo, o excesso de álcool pode ter complicações gravíssimas no organismo da pessoa e por aí vai. Não tem como a gente se separar do meio onde a gente está. A gente está inserido nesse meio, nesse contexto. Então o meio pode influenciar a gente e a gente, por outro lado, pode também influenciar o meio. E a questão é saber como que a gente quer fazer isso. Se a nossa atuação onde a gente está vai ser no sentido de melhorar ou não o local onde a gente está. Cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma. Mas se a gente puder contribuir para poder melhorar, por que não? Se cada um fizer a sua parte, pensa na mudança que ia ser, claro que ia ficar muito melhor, mas isso é um outro assunto. Para o vídeo de hoje é importante ficar bem claro que a rinite alérgica, essa coceira constante dos olhos, pode causar repercussões graves na nossa visão. Então a gente precisa cuidar. Grande abraço!